Fala galera, tudo bem? Um dos assuntos do fim de semana foi o título da Copa do Rei, né? Edição 2019-2020, da temporada passada, um ano de espera e a Real Sociedade venceu o tão aguardado Derby Basco na final. Um clássico, um jogo de uma enorme rivalidade, um jogo de uma enorme importância histórica. No ano passado as equipes concordaram, né, e fizeram a proposta de que a final fosse adiada por o máximo período possível para tentar permitir que o público pudesse assistir a partida no estádio. Então os dois clubes, né, Real Sociedade e Atlético Bilbao, gostariam muito de contar com um estádio cheio. E isso acabou não acontecendo mesmo um ano depois. Então o limite que foi estabelecido pela Federação Espanhola foi de que a final teria que acontecer antes da final da temporada seguinte. Então, como a final da temporada 2020-2021 está marcada para agora, daqui menos de 2 semanas, não dava para adiar mais. Então a final foi realizada nesse sábado e deu Real Sociedad 1-0, gol de pênalti do Oyarzabal. A Real Sociedad volta a vencer uma Copa do Rei depois de mais de 30 anos, né? Desde 1987 tinha sido o último título. Aliás, como um todo, né? Título de primeira divisão, sem contar de segunda divisão, né? A Real Sociedad foi campeã espanhola no início dos anos 80, depois ganharia a Copa do Rei em 1987 e agora volta a vencer, embora em 2021 o título é de 2020. Mas enfim, o importante é que, claro, são vários os personagens para um jogo desse tamanho, para a história da rivalidade. Mesmo não tendo sido um grande jogo, não foi uma grande partida, mas é uma partida que entra para a história do clássico, entra para a história da rivalidade, fica marcada como uma das grandes finais de Copa do Rei por reunir uma rivalidade regional, uma rivalidade tão importante do futebol espanhol. E, claro, de um lado, Marcelino García Toral, que era outro personagem dessa história, né? Porque na temporada passada ele nem era o comandante que levou o Atlético Bilbao à final da Copa do Rei. Ele assumiu na atual temporada. Assim como outros nomes, o Atlético até fez questão de colocar as camisas, o que foi uma atitude bem legal, né? As camisas colocadas nas cadeiras ali do estádio, do La Carturra, colocando os jogadores que já não fazem mais parte do elenco e que na temporada passada estariam, muito provavelmente, na final. Caso, por exemplo, do Aduriz, que se aposentou, um atacante histórico do Atlético Bilbao e que não pôde jogar a final porque se aposentou entre a semifinal e a final, já que foi mais de um ano, foi um ano aí de espera entre um jogo e outro, mas ele estava presente no estádio, inclusive, um dos personagens. Então, claro que não dá para falar em continuidade exatamente do que foi a competição até a final, mas isso era secundário diante da relevância da partida. E foi um jogo que, falei de personagens, né? O principal, o Oyarzabal, fazer o gol de pênalti na final, além da importância do título, o fato de ser um pênalti para um jogador que tinha perdido 3 dos últimos 4 pênaltis cobrados, inclusive em situações importantes para a Real Sociedad, e é um dos protagonistas do time, então foi uma pressão grande, foi certamente um peso enorme tirado das costas para entrar para a história como autor do gol do título. Foi um dos personagens. Miquel Merino, passe em profundidade para a entrada do Porto para receber o pênalti no lance que originou 1-0, o gol do título. Belíssimo passe em profundidade do Miquel Merino, uma das referências de um meio-campo de muita qualidade, né? A Real Sociedad pode ter seus momentos melhores e outros momentos não mantendo a regularidade no mais alto nível, mas a qualidade desse centro do campo é enorme. Com Zubimendi fazendo a saída de bola, com Miquel Merino e Davi Silva em alturas diferentes do centro do campo, mas é um meio-campo muito qualificado. E o Miquel Merino acabou sendo protagonista com um passe em profundidade, e que tem outro personagem do outro lado, que é o Íñigo Martínez, que foi um zagueiro valorizadíssimo com a camisa da Real Sociedad, contratado pelo Atlético Bilbao, né? Uma transferência que certamente foi uma das mais marcantes aí dos últimos anos em relação a essa rivalidade basca, e ele acaba sendo o cara que comete o pênalti. Embora o erro maior da jogada nem tenha sido dele, né? O passe foi em profundidade nas costas dele, ele chega atrasado, comete o pênalti, mas a jogada para valer começa no erro do passe do Geray, que sai jogando errado e permite que o Miquel Merino antecipe e acione em profundidade o Porto. Então, assim, esses são alguns dos protagonistas de uma história que tem vários nomes que a gente poderia destacar. Agora, ao olhar para dentro de campo, para o andamento da partida, como eu falei assim, não foi um grande jogo, foi uma grande história, foi uma grande conquista, foi um título para ser comemorado demais e para ficar marcado da Real Sociedad. Isso tudo ninguém discute. O jogo como um todo não foi uma grande partida, não foi um jogaço, mas foi um jogo que teve alguns elementos táticos que são interessantes, principalmente quando a gente fala em adaptações à estrutura de saída de bola para tentar superar a pressão do adversário. E como esse tema é importante, né? E como a gente tem visto no Brasil cada vez mais, até uma
uma briga meio infantil, assim, de discutir sobre sair jogando, se livrar da bola, insistir numa saída curta. E não tem a questão de ser 100% de uma forma ou 100% da outra. É tudo uma questão de se adaptar à sua proposta. Por exemplo, a Real Sociedad, que é um time que gosta de trabalhar, que tem mecanismos diferentes de construir a posse de bola desde a saída com os zagueiros, ela teria um desafio: superar a pressão de um time do Athletic Bilbao que é agressivo com o Marcelino no comando e tenta pressionar. Então aí estava desenhado provavelmente o que seria o cenário da partida. Real Sociedad tentando construir de trás, o Athletic Bilbao tentando forçar erros, marcando em cima. E como que isso começa? Primeiro, o Athletic Bilbao conseguindo incomodar bastante essa saída. A partir da marcação que começava com os dois homens de frente, então os dois atacantes, o Iñaki Williams e o Raul Garcia, né, no 4-4-2 tradicional do Marcelino, os dois homens de frente marcando por dentro, incomodando a saída de bola dos dois zagueiros. Então a Real Sociedad tinha os dois zagueiros, à frente os dois volantes, mas mais ali, iniciando essa saída, o Zubimendi, com o Miquel Merino um pouco mais à frente, e o Davi Silva mais à frente ainda como um meia mais avançado. Mas nessa estrutura de saída e de marcação, o Athletic Bilbao queria basicamente ter os dois atacantes fechando a opção de passe por dentro. Então tentando encaixar, tirar as opções de saída dos zagueiros da Real Sociedad por dentro, para que eles não encontrassem o meio-campista que se apresentasse como uma opção por ali. À frente, então, eram dois atacantes marcando os dois zagueiros. Isso incomoda. E a Real Sociedad, no início da partida, cria situações ofensivas, não a partir de uma saída de bola construída, porque estava difícil acionar o Zubimendi à frente dos dois zagueiros. Então começa a ser uma saída mais longa, mais direta. E o Isaac começa a ser um alvo importante para essas saídas um pouco mais diretas. Porque o Atlético estava conseguindo encaixar essa marcação a partir desse espaço reduzido por dentro, uma marcação que visava fechar o corredor central e que quando a bola chegava pelos lados tinha um dos atacantes abrindo para marcar, o meia aberto subindo para pressionar também e um dos meio-campistas saltando para pressionar enquanto o outro guardava mais posição. Então, um time que sabe manter essa estrutura de pressão para ser mais agressivo no campo de ataque. Quando começa a mudar um pouco mais o jogo? A partir ali de uns 20 minutos do primeiro tempo, 24, 23 minutos, na metade do primeiro tempo, acontece uma mudança que seria importante para o funcionamento, para a continuidade da posse de bola da Real Sociedad. Por mais que a Real Sociedad tenha conseguido também, acionando de uma forma mais direta o Isaac, sair jogando, e aí tá um detalhe, né? Se você tem um adversário pressionando, sua saída de bola no curta não está funcionando da forma ideal, dá para tentar uma alternativa de uma saída mais longa, se você tiver um alvo para isso, se você tiver um time que se encaixe nesse outro mecanismo. Mas a melhor saída de bola da Real Sociedad, e o jogo muda a partir de um movimento, que foi o Zubimendi recuando. Então o Zubimendi, como esse primeiro volante, passa a ser mais acionado, recuado para receber entre os dois zagueiros. Lembra da estrutura de dois atacantes marcando a saída de bola dos dois zagueiros, impedindo a faixa central, o corredor central, para que a bola não chegasse aos meio-campistas e o jogo não tivesse continuidade na posse de bola da Real Sociedad? Pois é, agora eram 3 contra 2. Então, a partir desse simples movimento, do recuo do Zubimendi para voltar e receber entre os dois zagueiros, a Real Sociedad conseguiu ter maior continuidade, porque agora existia uma vantagem ali, e a Real Sociedad conseguia progredir a partir dessa vantagem, não a ponto de criar no campo de ataque, mas a ponto de ganhar alguns metros. Então agora, o Athletic Bilbao já não incomodava a saída de bola da Real Sociedad lá na altura da grande área da Real Sociedad. Agora, a Real Sociedad avançava até a faixa central do campo, porque esses 3 contra 2, de uma forma ou de outra, empurravam as linhas do Athletic Bilbao para trás, porque já não adiantava ter essa postura mais agressiva se você não conseguia cercar as opções de passe. Isso significaria, basicamente, você ficar mais exposto contra um adversário que vai avançar. E aí você pode ficar mais vulnerável. Então essa mudança de posicionamento do Zubimendi recuando deu maior conforto na saída de bola para a Real Sociedad, a ponto de ganhar alguns metros e conseguir progredir com a bola dominada desde a defesa, e aí sim, tentar acionar o Miquel Merino um pouco mais à frente, tentar acionar os dois laterais se projetando pelos dois lados, Coroçábel pelo lado direito, do lado esquerdo o Monreal fazendo esse papel. Então
Essa foi uma mudança de estrutura de saída de bola simples, mas que fez com que a Real Sociedad tenha tido o maior domínio da sua saída de bola. Curiosamente, é nesse período que a Real Sociedad trabalha melhor a bola e avança um pouco melhor o time com a bola, que o Atlético consegue responder. E tem até alguns contra-ataques mais perigosos ali entre os 20 e 30 do primeiro tempo, quando o jogo fica um pouco mais frenético por alguns minutos. Então, como eu falei, assim, é uma vantagem tática a partir de uma mudança na estrutura de saída de bola, e não por acaso a gente tem visto tanto isso acontecer, times preocupados na construção e com quantos jogadores, qual vai ser o posicionamento que você inicia a saída de bola para romper uma primeira marcação do adversário que tenta te pressionar. Isso foi importante. Decisivo? Não foi, porque não foi um jogo de grandes oportunidades, não foi um jogaço, não foi uma belíssima partida. Então não é que a Real Sociedad tenha vencido o jogo a partir disso. Não, a Real Sociedad venceu o jogo a partir de um pênalti, de um erro de saída de bola do Atlético Bilbao, que acaba tendo passe interceptado pelo Miquel Merino, que fez uma ótima enfiada de bola na sequência, gerou o pênalti ali. Então a vantagem tática não foi o que decidiu o confronto, mas foi o que deu à Real Sociedad um funcionamento, uma dinâmica de jogo mais próxima do que ela queria como estratégia inicial, como forma mais habitual do time funcionar dentro de campo. Então são assuntos meio paralelos, porque como eu falei, não foi uma grande final, mas foi uma final com componentes táticos sim. Além dessa questão do Subimendi, que para mim foi um dos nomes do jogo, Miquel Merino também outro nome importante, o Oyarzabal, que é uma peça importantíssima, nem fez um grande jogo. Assim como Davi Silva nem fez um grande jogo para os padrões dessas peças mais decisivas. O Porto nem foi um jogador mais incisivo o tempo inteiro, como a válvula de escape pelo lado, mas foi acionado numa bola em profundidade, no passe de Miquel Merino, gerou o pênalti, o Oyarzabal fez o gol. Então todo mundo virou protagonista, não por grandes atuações ao longo do jogo inteiro, mas por terem sido importantes, decisivos no lance capital do título da Real Sociedad. Um título e tanto, né? É um capítulo importante na história dessa rivalidade, na história da Real Sociedad, que volta a ganhar um título espanhol e diante do grande rival, o Atlético Bilbao. Então foi uma final importante, que era importante registrar aqui também, até por ter tido esse lado tático que é secundário na questão da construção do placar, mas é interessante para quem gosta de observar as formas diferentes como o jogo se desenvolve. Conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal, a curtida no vídeo, um abraço e até a próxima.